Olá pessoal, passando aqui para a gravação de mais um vídeo para vocês. E para começar eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, ative o sino e deixe o like de vocês para poder o YouTube entender que o meu conteúdo é relevante para vocês e transmitir esse conteúdo para vocês assim que tiver vídeo novos no canal. Então assim, toda terça e toda sexta vai ter vídeos novos aqui no canal. Então assim, para vocês terem os conteúdos de primeira mão, ative aí o sininho, que a gente trabalha assim com essa informação. Mas para começar hoje eu quero falar para vocês que eu quero gravar um vídeo para vocês como tirar visto americano. Só que pela minha experiência eu gostaria de não começar mostrando passo a passo para vocês. Porque eu falar para vocês o seguinte, que quando eu fui tirar o meu alguns anos atrás, eu tive várias dúvidas em relação a como tirar. Então, eu não quero transmitir esse passo a passo para vocês, sem que vocês, com todas as dúvidas que eu tive. Eu quero ajudar vocês a tirar essas dúvidas antes do passo a passo. E para começar, eu quero dizer para vocês que nos Estados Unidos, para poder você ter acesso ao país, você tem que ter o visto. Né? Então, é um processo, né, que começa do passaporte, o visto americano e autorização, aprovação do visto. Mas eu vou falar para vocês o seguinte, que a primeira pergunta que eu quero mostrar para vocês se perguntarem, e eu vou falar para vocês que não precisa, vale a pena vocês usarem o despachante para tirar o visto? E como agir durante a entrevista, né? Quais são as perguntas que são feitas a você, né, na hora da entrevista, na hora de tirar o visto? Eu vou dizer para vocês, primeira pergunta, não é necessário despachante, né? É um processo fácil, tipo do passaporte, né? Que você preenche o formulário, paga a GRU e depois você faz o agendamento, né? Depois que a GRU tá paga, você faz o agendamento. E agenda a sua visita ao consulado para a entrevista e a confirmação dos documentos. Então, assim, isso não é necessário despachante, mas para quem realmente não quer ter esse trabalho, pode sim também ter a oportunidade de contratar um despachante. Eu não precisei, né, mesmo sem entender, eu pesquisei e fui fazendo passo a passo e consegui finalizar o meu e fui aprovado na primeira solicitação. Então, a prova disso é que eu falo para vocês, não é necessário despachante, mas caso vocês não queiram ter esse trabalho de preenchimento, de agendamento, né, vocês podem realmente contratar um despachante, mas não é necessário, porque o visto, ele é muito fácil, né, o preenchimento é o formulário que você vai preencher e depois pagar a guia da GRU, que é a taxa que você paga pelo visto, né, que é $160. Agora, só que alguns detalhes são muito importantes para você tirar seu visto. Muita gente fala assim, eu tinha visto, né, em algumas pesquisas, quando eu fui tirar o meu, você ter data agendada, você ter já o endereço de onde você vai ficar nos Estados Unidos, passagem de voo já comprada, tal. Eu falo para vocês que corre o risco de você ser aprovado ou não ser aprovado. Então, assim, eu avalio o seguinte, não é necessário vocês comprarem passagem, muito menos reservar hotel. Por quê? Porque se seu visto for negado, você vai ter todo um processo para remarcação e taxas que você vai ter que pagar para essas empresas. Então, o que eu falo para vocês? Que não comprem isso antecipado, só comprem depois do visto. Porém, eu aconselho que vocês tenham isso em mente. Entrem no site, façam o protocolo de vocês, né, de organizar locais onde vocês irão ficar, né, datas que vocês vão retornar, vocês irem retornar, datas de voos, né, passagens programadas, tudo programadinho. Gente, para vocês fazerem isso, não precisam vocês comprarem, vocês vão fazer isso, uma simulação de tudo que vocês pretendem fazer.
Por quê? Porque se o seu visto for aprovado, vocês vão ter toda essa burocracia de fazer reagendamento, né? E taxas também que as empresas cobram se você não for naquela data que vocês compraram, né? Tanto de hotéis como de passagem aérea. Então, o que eu recomendo é que não façam isso, mas que vocês tenham esse planejamento, né, da viagem em uma pasta, porque caso eles perguntem para vocês, porque irão perguntar, talvez sim, talvez não, porque no meu caso não perguntaram. A única coisa que me perguntaram era se eu trabalhava, e eu tinha colocado no formulário que eu não trabalhava, mas eu tinha uma vantagem, né, que eu estava renovando o visto do meu esposo e eu tinha colocado um formulário que você tem, que você preenche, quem vai custear a sua viagem, né? Então, assim, eu coloquei que ele iria custear a minha viagem no formulário. E depois eu faço um vídeo para vocês explicando esse formulário como que é, que você não precisa ter salário e nem dinheiro para você viajar, que alguém pode bancar você, né? Isso você tem como comprovar. E se você tem isso para comprovar, você pode entrar e sair dos Estados Unidos tranquilo, né? Porque se você tem um parente que vai bancar sua viagem, qual o problema? Ou seja, isso acontece muito. Então, assim, eu só me perguntaram isso, eu falei a verdade, que eu não tinha trabalho, porque eu tinha colocado no formulário que eu não tinha trabalho. Então, assim, no momento, ele só falou isso porque ele tinha o registro do meu esposo no próprio sistema, porque como ele já tinha morado, já tinha visto aprovado várias vezes, então isso pra mim também facilitou. Mas, assim, tem algumas perguntas que fazem, que eu levei na minha mente e levei em uma pasta, porque caso eles me solicitassem, eu teria também como provar em documento. Então, eu faço isso. Indico para vocês, essas perguntas são importantes, se vocês botem no papel, anotem junto com a pastinha de documentos que eu ensinei para vocês anterior, eu vou falar em outro assunto, em outro vídeo, como que você monta uma organização de documentos para viagem. É muito fácil e é importante demais você ter esses documentos em segunda vias, em caso de perda, né, de roubo, alguma coisa que aconteça, de extravio, vocês têm isso como garantia para solicitar a segunda via, né? Assim como também a facilidade também que eu vou falar em outro vídeo também para vocês, para não ficar muito longo, sobre a questão de vocês terem endereços, cada país que vocês viajarem, vocês terem locais, né, de consulado, hospitais, locais que vocês necessitam de um acesso de urgência, né, caso vocês precisem, que a gente não se atenta a esses detalhes. Que antes eu não fazia isso, mas hoje quando eu viajo eu faço isso, eu me atento a tudo que eu vou precisar. Vou precisar de quê? De farmácia, de hospitais, de consulado, locais que eu vou tirar a segunda via de documento. Então, assim, tudo isso, eu tenho isso em uma pasta só de endereços de locais, né, de onde eu vou ficar, telefones do Brasil, de parentes, caso eu necessite, né, então, assim, telefones de seguros, de bancos, tudo isso. Eu faço isso, que eu vou falar, mostrar pra vocês, né, o meu, e vocês tiram pra vocês, que é muito importante, principalmente quem viaja de primeira viagem e quem viaja com criança. Então, assim, são dicas que eu precisei e que ao longo dos anos eu fui aprimorando isso. Isso é muito importante. Mas para o vídeo não ficar longo, eu vou focar aqui pra vocês em algumas perguntas antes de fazer o vídeo, de como tirar o visto. Eu quero que vocês se atentem e fique ligado nas perguntas que eles vão fazer, principalmente para jovens, porque eles têm muita preocupação de você tirar um visto de turismo, né? Porque isso eu vou falar para vocês que esse visto é de turismo. E você ir e tira como de turismo e chega lá, vocês vão ficar na casa de amigos, de parentes e vai ficando, né, aqueles meses, depois vocês voltam no Brasil, renovam o visto de vocês e retornam. Então, assim, para evitar essas coisas que não são legais, eles solicitam algumas coisas muito importantes, né? Uma das perguntas que eles fazem, onde vocês vão se hospedar? Gente, não fizeram isso pra mim, mas eu sei que perguntam, porque isso, pessoas, amigos que já passaram por esse questionamento geral sobre onde vocês vão se hospedar. Então, façam isso, peguem isso e anotem. Eu vou deixar aqui aqui na aba aqui de legendas para vocês, esses questionários, essas perguntas que vocês anotem, né, ou façam impressão disso e botem em uma pastinha, porque onde vocês vão se hospedar, gente, vocês não precisam estar com hotéis reservados, porque não é certeza de você ter o visto aprovado. Porém, vocês vão dizer, eu vou ficar em hotel X, né, endereço tal. Eles vão perguntar, e o que você vai fazer no país? Ué, eu vou passar férias com minha família, né?
vou com meus amigos, vou com minha família, vou com meu parente. Então, vocês vão perguntar, vocês vão fazer o que no país? Lógico que eu vou passar férias, né? Vou passar férias, né? Tô em férias da faculdade ou do meu trabalho e tal, e eu vou passar férias. E eles vão em sequência de perguntas. Quanto tempo você vai ficar, né? Você vai passar as férias de quanto tempo? De 15 dias, 20, 30? Né? Então, assim, vão dizer, perguntar, você vai dizer, vou passar 20 dias. E eles vão seguindo. Pretende, quais cidades vocês vão querer visitar? Aí, se você quiser visitar Orlando, né? Miami e tal, vocês vão dizer, vou visitar tal cidade. Então, é bom vocês fazerem um roteirozinho da sua viagem, porque esse roteiro, eles vão seguir esse passo a passo e você vai estar em mente e responder automático. Se você vai responder automático, eles vão perceber que você não está simulando nada. Então, assim, é bom você ter tudo isso. E eu tinha isso em mente, porém eu não fui perguntada, porque como eu tinha segurança, do meu esposo já ter tudo isso já, né, já programado, já tinha isso antecipado, então assim, eu não tive essa questão. Mas para quem vai geralmente só e o primeiro visto, você tem essa série de perguntas. Aí se você tá lá no formulário, né, uma pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. Precisa você comprovar renda? Não, gente, mas se você tem um salário, 2 salários que você pode colocar lá no seu formulário, coloque quanto que você tem de renda. Não tem problema, pode pular. É ideal que você bote 2 salários mínimos que você tem, porque ao longo dos anos você, digamos assim, juntou 12 meses e você tem X valor para você viajar, né? Então, assim, é bom que você tenha isso também programado, que eles vão perguntar. Quem vai pagar a sua viagem se você não tem essa renda suficiente? Então, assim, é bom que você diga, pô, parente tal, tá aqui no formulário, tá preenchido, porque lá ele vai ver que tá preenchido, que alguém vai curtir a sua viagem. Então, para confirmar, eles fazem essa pergunta. Então, fique ligado na questão da pergunta. E eles vão perguntar, onde você trabalha? Gente, eu estou trabalhando sim, na empresa tal, né? Tira a cópia do seu documento de trabalho, ou do seu contrato de prestação de serviço, ou da sua carteira de trabalho, de qualquer vínculo empregatício que você tenha. Você tire a cópia, né? Eu fiz isso, aliás, eu não fiz porque eu não tinha na época, mas assim, eu indico que vocês façam, porque ele vai perguntar e vocês automaticamente vai responder. E se ele perguntar, você tem como comprovar? Você vai dizer, tem um, tá aqui, ó, trabalho aqui, tá isso aqui. Então, é fácil. E eles também podem perguntar o seguinte, você, quanto tem de dinheiro para fazer essa viagem? Ué, tenho 30 mil reais, né? Tem 20 mil, né? Porque sabe que a pessoa está custeando a sua viagem. Quanto ela te forneceu para você fazer essa viagem? São perguntas que também podem ser solicitadas. Então, se pode ser solicitado, você tenha isso em mãos. E você tem cartão de crédito, você tem limite no banco, quanto você tem no banco? É bom você tirar os extratos, né? Porque se perguntar, você vai dizer, ó, eu tenho aqui. Perguntar, você tem bens em seu nome? Você tem um carro, você tem uma casa? Por quê? Porque isso você vai comprovar que você tem vínculo aqui no Brasil. Evita de você ter, ele tem segurança de que você vai para poder você fazer uma renda lá nos Estados Unidos. Então vai perguntar isso, você tem bens em seu nome? E se não tiver, você fala, não tenho, não tem problema nenhum. Mas você se prepara para isso. Se você, principalmente você for casada e for viajar sozinha, né? Então pode ser que perguntem sobre seu marido, né? Sobre a questão de imigração e tal. Se seu marido trabalha lá, se essas coisas, se ele trabalha lá, se você vai para acompanhar, ou se você vai só para passeio, porque geralmente muitas empresas contratam, né, pessoas para trabalhar, e o marido, a mulher, a esposa fica no Brasil e ele vai, depois ele vem, a mulher vai, passa férias. Então tudo isso é bom que quando você for e ele perguntar se você vai para passear, se você vai para ficar lá com seu esposo, tal, se você está fazendo algum processo de adaptação no país, é bom que vocês falem a verdade. Outra coisa que também se vocês também aí são perguntas que são básicas, mas assim, gente, além das perguntas que eu falei pra você, foquem em ter esses documentos, como extrato de contas bancárias de vocês, faturas recentes de cartão de crédito, declaração de imposto de renda, comprovante de vínculo de trabalho aqui no Brasil, como
contra-cheque, recente, né? Contrato de trabalho, prestação de serviço, tudo isso serve, né? E para quem for dono de empresa, é bom vocês terem a cópia também do contrato, levar o contrato social, declaração de férias no período se precisar, certidão de casamento, documentação que comprove vínculo com o Brasil e documentos também de bens, né? Como carro, casa, como investimentos, matrículas em faculdades. Caso você vá para ficar na casa de alguém, né? Também vocês podem comprovar como uma carta convite, porque geralmente quem te convida para você fazer ficar algum tempo, vocês têm aquela carta para você comprovar, né? Que fala um carta convite, documento de escola, de faculdade, tudo isso também. E se tratando também de intercâmbio, é outro processo, né? Que você também precisa de alguns outros documentos que eu não vou entrar em detalhes nesse vídeo para não ficar muito longo. Mas depois eu vou fazer um passo a passo para vocês também na questão de intercâmbio. Mas esse visto, como eu tô iniciando para vocês, é visto de turismo, que é fácil de você ser aprovado, é fácil de você falar a verdade, preencher o formulário, preencher sua guia, fazer seu agendamento no consulado, passar lá pelo processo de entrevista. Isso falar para vocês que é fácil, chegando lá. Eu tive um processo muito fácil, porque eu tinha criança, bebê na época de 1 ano, e automaticamente foram super educados. Você chega a ter uma fila, né? Talvez, não sei se toda época do ano você consegue fila, mas eu fiz pelo consulado do Rio. Mas tem Porto Alegre, Brasília, São Paulo e Recife. Então, aí se vocês perguntarem assim, gente, a gente fica assim confuso. Poxa, eu tenho restrições em meu nome, eu posso tirar visto, eu posso tirar passaporte? Gente, pode, não tem problema nenhum. Você tem restrições de você pode viajar para qualquer país sem problema nenhum. Isso não é problema de você tirar visto nem passaporte. Existe alguma possibilidade de ser melhor para eu ser aprovado em algum estado, se for Brasília, São Paulo? Como é no estado que eu posso me adaptar melhor, que perguntem menos e que facilitem mais meu visto? Gente, não tem, porque a regra de um consulado é de todos. Tudo que for feito em um é feito nos outros. Então, a única diferença que vocês podem ter é que o número de solicitações é muito maior no estado de São Paulo. Então, com certeza, o número de aprovados é muito maior também, pela demanda que é muito maior. Isso é a única diferença. Mas se tratando de consulados, todos têm a mesma regra de aprovações. Então, assim, isso não diferencia. Você pode ir para qualquer estado desses e vocês podem solicitar o visto de vocês. E que não é difícil, eu falo para vocês, não é difícil, é fácil. Preencha o formulário direito, bem perfeito, que eu vou fazer o passo a passo para vocês no próximo vídeo, desse passo a passo. E por que eu tô fazendo essas perguntas? Porque eu tive essas dúvidas, o que eu iria falar no dia da entrevista. Gente, eu não falei nada, só falei que eu não trabalhava, porque eu já tinha um histórico, né, de meu esposo, já ter morado nos Estados Unidos, já ter entrado e saído sem problema nenhum, porque também se você entrou nos Estados Unidos, passou da data de vencimento do seu visto e você teve problema para você fazer tudo isso, sempre você vai ter restrições. É sempre bom você entrar e sair na data correta, não ultrapassar a data limite da sua passagem pelo país. Tudo isso é muito importante para você manter um vínculo de entrada e saída no país. Então, eu falo para vocês que essas perguntas, né, é bem fácil, mas você memorizem, leve esses documentos que eu falei aqui para vocês não ter como perguntar e falar, você tem como provar isso? E uma das coisas que eu falo que é muito importante é vocês falarem a verdade. Não coloque lá no formulário um item, não fale assim, eu trabalho no formulário, e quando chegar lá vocês falem eu não trabalho, ou vocês coloquem no formulário eu não trabalho, chega lá vocês dizem eu trabalho, porque isso dá problema. Quando eles pegam uma pergunta, eles estão perguntando para vocês, estão lá olhando na telinha do computador como você preencheu o formulário. Então está lá salvo no formulário que você preencheu. Então ele não vai só chegar lá e te perguntar, ele está acompanhando o que você falou. E se em uma dessas perguntas você falhou, deu uma resposta diferente da que você colocou no formulário, automaticamente você corre o risco de não ser aprovado. Então tá aí a dica.
de que você só pode não ser aprovado se você não falar a verdade, se você preencher coisas que não acontecem, que você não está no seu perfil. Então, assim, o perfil de você ser aprovado no visto é você falar a verdade. Coloque no formulário o que você realmente faz. Não tem problema se você não tem dinheiro, não tem problema se você tem restrições. Porque o importante é você ter alguém para bancar. Porque em todo caso, se você não tem o dinheiro, alguém vai ter que te bancar para viajar. Essa é a lógica. E eles querem saber quem vai fazer essa viagem para você. Tem um formulário que é o formulário de custeio, quem vai custear a sua viagem, né? Então preencha o formulário, né, identificado, bonitinho lá, os dados de quem vai pagar, quanto você vai precisar para viajar. E lá você vai dizer que a pessoa, né, o seu parente, né, o seu pai ou a sua mãe ou seu tio ou um amigo vai pagar X valor para você. Então, assim, tá tudo em papel, em documento. Isso no caso desse, você vai ter que eles podem solicitar para você o seu extrato da sua conta, que o dinheiro vai estar na sua conta do seu cartão de crédito, do seu limite do cartão de crédito. Então, não corra risco. O segredo é não correr risco em relação ao que você está passando. Então, assim, como em tudo na vida, quando você fala a verdade, você nunca passa vergonha, né? Se você falar mentira, provavelmente você vai, como uma frase que falam, né? Que mentira tem perna curta e às vezes não chega a criar nem perna. Então é isso, se você falou uma mentira, provavelmente eles vão descobrir que você mentiu. E você vai perder a oportunidade de você conhecer os Estados Unidos. E outra coisa que é muito importante para falar para vocês e que eu também não sabia, mas assim, eu pesquisei na época e segui também o passo a passo. Leve os documentos separados e organizados, né, por tema. O que eu falo por tema, gente? Documentos pessoais é o quê? RG, CPF, né, título de eleitor, comprovante de residência, né, e passaporte. Isso é uma sequência de documento. Aí você vem com sequência de documentos de bens que você tem, né? E assim vai em sequência. O que é que você tem? Sequência de bancos. Então, bote documentos de bancos, né? Que é extrato, cartão de crédito, né? Investimentos. Então, assim, se você selecionar por assunto, que nem eu faço, eu boto na pasta catálogo e separo por assunto. Então, o que acontece? Eu nem tiro o documento, eu só mostro, né? Abro a pastinha, porque aquela pastinha catálogo, que depois eu vou mostrar pra vocês esse passo a passo do documento, mas assim, facilita pra eles e facilita pra você, porque tem uma fila de gente lá aguardando. E você não perde tempo em estar pegando aquelas pastinhas normais de elástico e com tudo o bolinho. Ah, ele pede um documento de banco, um documento de seu CPF. E você está procurando na pasta. Isso facilita o trabalho deles e facilita o seu, e o tempo é precioso, né? Então, assim. E a ansiedade de você também receber o seu visto aprovado. E outra coisa, gente, você não fica aguardando na sua casa essa aprovação. Quando terminar a entrevista, quando terminar o processo da entrega, eles vão dizer parabéns, seu visto foi aprovado ou seu visto foi negado, infelizmente, né? Tente depois que você pode conseguir, mas preste atenção, essa ansiedade, vocês acabam naquele momento, sabe aquela ansiedade que a gente fica na hora de fazer a documentação, na hora de pegar um documento, na hora de organizar, na hora de pagar a taxa, poxa, é $160, não é barato. Então, essa taxa, toda essa ansiedade que você fica na hora, você ser aliviada. Eu tive aquela ansiedade muito forte antes, mas na hora eu senti o alívio de como se eu tivesse ganhado na Mega Sena, porque eu me senti privilegiada de eu ter conseguido visto, porque era muito não que eu via na internet, é difícil, né? Eles não aprovam, é burocrático e tudo mais. Não é, gente, não é. Burocrático é a falta de experiência que as pessoas não têm de buscar aqui nos vídeos, de buscar no blog, de buscar, né, no próprio Instagram, informações sobre como você fazer isso. E eu busquei muitas informações que me deixam mais ansiosa, muita informação que não foi válida, mas muitas foram válidas e eu conquistei o meu visto na primeira vez que eu solicitei. Uma coisa também que é importante, gente, não leve aparelhos eletrônicos no dia que vocês forem, nem celulares, nada, porque
alguns consulados não permitem a entrada desses aparelhos. Então, assim, evitem não levar, deixe no hotel que vocês estiverem hospedados. Eu não levei porque eu sabia disso, né? Então, assim, eu só levei para no dia da entrevista só a parte com os documentos, né? Então, eu digo que vocês não levem porque não é permitido. E, tipo, foto, essas coisas também vocês tiram tudo na hora, né? Que hoje é tudo na hora, você não precisa mais tirar foto para poder você anexar no documento. E outra coisa importante, gente, de 10 a 20 dias vocês recebem esse documento, seu passaporte bonitinho, com a página carimbada, né? Lá do consulado, tudo perfeitinho, a sua autorização para a entrada nos Estados Unidos. Então, quando chega aquele envelope bonitinho, né? Bem organizado deles, né? Um prazo, eu me recebi o meu, acho que com 10 dias, foi bem rápido, eu recebi o meu. Quando você recebe, você sente assim a coisa, uma sensação maravilhosa. Poxa, vou programar minha viagem. Então, tem a parte ruim, que é a ansiedade, né? Nessa parte que você tá se programando, imaginando tudo isso. Mas tem a parte boa, que é a parte depois que você tira ou que você é aprovado. Né? Que você não precisa ficar na ansiedade de 10 a 20 dias aguardando. Automaticamente ele já diz, seu visto foi aprovado, parabéns. Então você fala, uau, né? Aquele up na sua vida. Poxa, eu tive uma conquista, né? Que é uma conquista que muita gente gostaria de ter, que é a entrada nos Estados Unidos. Porque, gente, lá, eu falo que lá é a terra mágica, né? Porque lá está onde a gente conhece, né? A magia da Disney, né? Então, a Disney, como tem também a de Paris, que eu também não conheço, mas, assim, a Disney de Orlando, para quem já foi em todas, né? Falam que Orlando é única, né? É muito mais ampla, é muito mais gostoso, é muita magia, é mais aconchego, é tudo mágico. Então, eu indico que quem que tem essa oportunidade, faça, tire seu visto, mantenha seu passaporte atualizado e sempre fiquem de olho nessas datas de vencimento, gente, porque no aeroporto, na hora de embarque, eu já presenciei gente tendo que voltar, né, na hora de fazer o check-in, com o documento que estava vencido. Então, fiquem atentos, tenha seu passaporte atualizado, tenha seu visto atualizado. Então, assim, é muito importante você manter, né, tipo, documentos tudo atualizado. Hoje, muitos documentos já são digitais. Inclusive, até documento de veículo, que eu falar em outro vídeo para vocês também, é tudo digitais. Então, assim, é muito bom que vocês mantenham essa questão de documentos. E quando você entra nos Estados Unidos, né, depois eu falar para vocês tudo, que é uma magia maravilhosa, desde do aeroporto até você chegar dentro do seu hotel, relaxar e a sua programação, de você já sair do Brasil com tudo programado, tudo em uma pasta, né? Reserva de hotel, reserva de parques, de carro, de todo passo a passo onde você vai conhecer as cidades vizinhas de Orlando, Miami, tudo, muitas cidades legais para vocês conhecer, que isso vai ficar no vídeo para depois, e que o foco desse vídeo são essas questões mesmo de perguntas, antes de começar o vídeo, né, sobre como tirar o visto americano. E eu falo para você, voltando no início do vídeo também, falando a questão de você contratar um despachante para você fazer todo esse processo. Eu falo para vocês que não é necessário, porque eu fiz sozinha, sem despachante, é muito fácil. Tem gente que faz, mas, gente, é burocrático porque muita gente acha difícil, porque você tem que tirar o passaporte na outra cidade, o visto, provavelmente, tipo, se eu moro em Salvador, eu vou ter que ir para outro estado, né, Rio, Brasília, o Recife, tirar. Então, assim, além da taxa que você paga, $160, gente, quando você for fazer um orçamento, por isso que eu falo que é bom fazer um planejamento, porque um planejamento de uma viagem não só passagem, hotéis, carro, parques, roteiro, não, tem o antes, né, que são os documentos. Então, isso exige que você tire o passaporte, que você programe o visto. E o visto, ele requer mais atenção, porque você tem que se programar para outra cidade, se você estiver morando em uma cidade que não tenha um consulado.
Então, isso você vai ter que ter, né? Comprar passagem, hotéis, né? Você vai ter que se reservar hotel, você vai ter que gastar com transporte para poder você se deslocar, né? Tipo no Rio, quem quiser tirar no Rio, tem a facilidade que tem hotéis também que você pode ir andando também pro consulado, que aí você também não paga transporte. E em outras cidades também, né? Você sempre procure focar em hotéis que sejam próximo do consulado que você for tirar, porque aí você tem uma despesa a menos. Porque é uma despesa alta, porque é US$ 160 do visto, R$ 250 do passaporte, a passagem que você tem que ir para a cidade de origem do consulado, o hotel que você tem que ficar, né, despesa de alimentação, transporte. Então, assim, depois eu vou montar para vocês isso direitinho em um vídeo específico só disso. São despesas que você tem que contabilizar, né? Então, não é tão difícil fazer isso, é fácil. Eu falo para vocês que é fácil, que eu não tinha experiência, eu consegui fazer. Se eu consigo, qualquer pessoa faz. É só vocês assistirem um vídeo desse que eu tô falando aqui pra vocês e vocês vão entender, que é o passo a passo. Que vai ter no próximo vídeo de como tirar eu vou fazer o visto, de como tirar o visto. Vou fazer um vídeo pra vocês do passo a passo de documentação que você precisa para tirar o visto. E vou deixar lá em legendas pra vocês os documentos necessários. Vocês não precisam levar mais, levam só o que eu vou deixar lá discriminado pra vocês. E porque até facilita, né? E eu vou montar por ordem para vocês, documentos pessoais, documentos de bancos, documentos de bens, tudo isso separado, que eu não sabia e que precisa, e que vocês não precisam passar essa saia justa que eu passei. Mas aí eu falo para vocês, não vale a pena contratar um serviço de despachante, não vale a pena, mas quem achar, quem quiser não ter esse trabalho de preencher um formulário, de pagar uma taxa, gente, simples, paguem um despachante. Porém, eles cobram na faixa de R$ 200, 150, 250 para uma pessoa. Uma família geralmente tem 3, 4 pessoas. Se você for calcular, US$ 160, mais 4 pessoas, de 200 por pessoa para fazer esse preenchimento do formulário e agendamento no consulado, vai dar 2, 4, 6, 800 só de despachante. E que esses 800 você já consegue pagar a sua despesa até o local, né? Até o local de onde você vai tirar o seu documento. Então, assim, para quem realmente quer pagar, ótimo, pague. Mas eu não paguei porque eu não achei necessário. Eu achei burocrático, assim, o preenchimento. Porém, é burocrático se você não tiver atenção. Mas se você ver esse vídeo que eu tô falando aqui pra vocês, essas perguntas que eu fiz pra vocês, que eu passei aqui pra vocês, vão ser as perguntas que vão fazer pra vocês. Se vocês souberem essas perguntas, vocês não vão passar a saia justa lá de maneira nenhuma. Eles perguntaram, vocês vão ter essas perguntas e vão ter a pastinha de documentos, né? Que eu vou postar pra vocês em outro vídeo também. Essa pasta de documentos que vai estar em ordem, como vocês realmente precisam desses documentos em ordem para poder facilitar, né, o tempo de vocês e o tempo deles lá no consulado. E essa distância que eu falo que... E também, gente, tem facilidade, porque depois que vocês tiram o primeiro visto, vocês não precisam mais ter toda essa burocracia, né? Se vocês não deixarem vencer esse visto, vocês conseguem fazer tudo isso sem precisar, essa ansiedade de não ser aprovado, lógico, né? Porque é só você renovar direitinho, não tem problema nenhum. E vocês não precisam ter mais essa angústia, mas é sempre bom vocês manterem tudo atualizado para vocês não terem que ir até o local, que nem a primeira vez que você tem que levar os documentos. Então, para isso não acontecer, eu recomendo que vocês, antes de vencer o visto, vocês renovem, né? Porque não precisam vocês ir até o consulado, vocês renovarem o visto de vocês. E ao contrário do passaporte, porque o passaporte vocês têm que ir novamente lá, levar a documentação e o passaporte anterior, para poder vocês fazerem o novo passaporte.
não se renova passaporte. Uma coisa também que eu vou falar pra vocês, que eu também não sabia, que eu tenho até dúvida, que eu tinha dúvida. Quando você faz um tipo de criança mesmo que tem, acho que era 3 anos, que eu lembro meus filhos primeiro, aí com 3 anos, era por idade, né? Vence com 1 ano, depois com 2, então você vai ter que estar tirando o passaporte direto. Então, assim como os meus filhos foram vencendo e eu ia tirando, e o primeiro visto, né, que é de 10 anos, acho que foi 10 anos que eu tirei o visto, foi 10 anos, ele fica no primeiro passaporte. Então, se você for viajar com o visto novo, você vai ter que viajar com o visto antigo, que tem o visto, né, o primeiro visto, e o passaporte novo, que está atualizado com a data atualizada. Então, é bom vocês frisarem que quando o passaporte vence, você fica com o visto, né, que você tirou o visto, acho que o visto do passaporte é 5 anos, e o visto é 10 anos. Então, assim, você sempre tem que viajar com esses 2 passaportes. O que consta o visto, né, que é o primeiro passaporte que você tirou, que venceu, né, o passaporte, mas o visto está atualizado. E o passaporte novo, que você tem que viajar, que é para comprovar a data atualizada dele. Então, assim, são coisinhas básicas, né, que você só vai aprendendo quando você tem. E quando você não tem, você tem dúvida. E esse vídeo é para quem realmente tem dúvida, para quem quem sonha em conhecer a terra mágica da Disney. E recomendo muito vocês viajarem. Eu amo fazer vídeo para vocês, vários vídeos sobre os parques, né? Que são parques maravilhosos, encantadores. E que para vocês terem acesso a eles, vocês vão ter que ter o visto e aprovado. E tem que ter o passaporte para poder tirar o visto. E para tirar o visto, vocês têm que estar em perfeita sintonia com o formulário que vocês vão preencher e vai estar online, e que vocês vão agendar, e que vocês vão comparecer, e que vai ter todas aquelas perguntas que eu falei para vocês no início, né? Quem vai custear a viagem, onde que vocês vão ficar, né? Quanto tempo vão durar lá, né? É muito importante que vocês entendam isso, que além de vocês preencherem os documentos, vocês vão passar por essa entrevista, ou não, né? Se vocês forem viajar com alguém que vai custear a viagem de vocês, que já entrou nos Estados Unidos, né, sem problema nenhum, entrada e saída, vai ser perfeito, né? Tipo o meu caso. Então, assim, eu recomendo que vocês se atentem ao que vocês vão fazer, preencher no formulário, que isso é o que faz a diferença para vocês na aprovação do visto. E nada melhor do que você receber da pessoa: gente, seu visto foi aprovado, parabéns, boa viagem. Imagine você sonhar, né, você saber, você programou uma viagem e que você está de portas aqui, os Estados Unidos abriu as portas para você. Então eu falo para vocês, aproveitem, né, e agendem seu passaporte, agendem seu visto e tenham fé, né, e organização. O segredo que eu falo para vocês disso aqui é organização. Se organizem para poder vocês, né, porque sabemos que a vida não é só de trabalho, né, gente? Então, assim, não é de trabalho e precisamos também ter lazer. E para ter esse lazer, precisamos ter organização na vida pessoal. Vida pessoal, a gente começa a gente se organizar nossa mente, né? A gente está bem psicologicamente e automaticamente a gente tem que organizar tudo ao nosso redor, né? Família, documentos, que é a coisa mais importante da nossa vida, né? Uma das coisas importantes é a nossa documentação. E documentação, para mim, de alguns anos, eu com filhos, eu considero muitas coisas importantes, né? Que essa questão toda de documentos para poder você fazer viagens, essas questões também de documentos pessoais, inclusive incluindo, gente, que eu vou falar para vocês em um vídeo depois, sobre a questão de vacinas. Hoje, com todo esse problema pandêmico no mundo, eu vou falar para vocês sobre como isso vai mudar, né, essas regras que alguns países já estão até aderindo à questão do passaporte, né, da vacina Covid.
né? Então, assim, alguns países já estão aderindo à questão desse passaporte, que eu vou falar sobre ele depois, mas que alguns países também já já solicitava o certificado internacional de vacina, né, que era a vacina de febre amarela que eu tenho, que geralmente tem gente que só tira quando vai fazer uma viagem para um estado desse que solicita. Eu não, eu sempre me preocupo porque se você vai para os Estados Unidos, mas você compra um voo que vai fazer escala em nenhum desses países, você vai descer no aeroporto, vai trocar de aeronave, você realmente vai precisar ter esse certificado de vacinação, mesmo que você vá para os Estados Unidos que não solicita esse certificado internacional. E que eu também vou ensinar para vocês o passo a passo de como tirar, que vocês conseguem tirar hoje em dia até online. E eu vou até mostrar para vocês, não tô com ele em mãos, mas eu tenho, né, certificado online, já que eu tirei da febre amarela, que se você for para os Estados Unidos e fazer escala em outros países e tiver que trocar de aeronave, né, se for fazer escala em outros, e vai que aconteça algum imprevisto, você tem que ficar dias no aeroporto e tal, então assim, tudo isso é burocrático, e eu falo para vocês que necessitam de ter esse certificado de cartão e de vacina internacional, e que você tira em qualquer aeroporto, né, esse certificado internacional, você leva a sua carteirinha que você tomou a vacina, e que você também pode tirar pela internet, que eu vou fazer o passo a passo para vocês, né, lógico que vocês vão ter que ter o comprovante que você tomou a vacina, e que você vai anexar, né, lá no local, na página que eu vou mostrar para vocês, e que lá mesmo, eles, com 1, 2 dias, eles já mandam para você no e-mail. E depois eu também vou fazer um vídeo para vocês sobre essa questão da Covid, como que cada país está lidando com essa autorização de entrar no país, né, porque agora ficou mais burocrático, temos que fazer toda a questão da comprovação que você tomou a vacina Covid, além da febre amarela que você já tinha para alguns países, você também tem que comprovar que você também tomou a Covid. Fica para um vídeo depois, mas eu tô incluindo isso nesse vídeo para vocês entenderem que isso hoje faz parte de um pacote de documentação importante para a sua saída do nosso país, Brasil, que é um país rico em belezas naturais, mas que muita gente ainda tem essa opção de conhecer a cultura, né, de outros países, e por que não você visitar, né, principalmente para vocês mães, quem tem criança e que sonha levar seus filhos para a Disney. Então, assim, eu falo para vocês que é fácil, inclusive de criança, né, criança não precisa, gente, outra coisa que eu já ia passando aqui é fazer um roteirozinho para fazer os vídeos, porque tem muita coisa que inclui no vídeo e às vezes eu esqueço de falar. Criança, você não precisa ir até consulado para poder você tirar o visto da criança, né? Se você tem um parente lá no estado que tirou o visto, você pode enviar a documentação e qualquer pessoa tira para você. Então você não precisa, a criança não precisa comparecer até o consulado para você tirar o visto. Então, assim, criança também, tipo meu filho, não, minha filha, meu filho tirou comigo, né, porque tinha 1 ano, mas minha filha, quando tava na barriga, né, eu já viajava para os Estados Unidos, e quando ela tinha 1 aninho, eu tirei o visto dela, né, e foi um parente também que tirou, porque eu não queria viajar, porque eu já tinha o meu, e eu tava com tudo atualizado, eu solicitei a um parente para ir manter a documentação dela e recebi aqui em Salvador. Então, assim, eu falo para vocês que não precisa de um visto para você, de criança, comparecer, você tem que ter uma despesa dessa em se deslocar para outro estado para tirar do seu filho, né? Então, assim, se você tem o seu atualizado, o seu visto, o seu passaporte, e você quer viajar, pede para um parente ou pague um despachante. Aí sim, eu recomendo que você pague um despachante, porque eles fazem esse trabalho, né, de tirar para você lá na cidade de origem do consulado. E é fácil, passo a passo também de tirar a criança, é só documento básico, né, do pai e da mãe e tirar esse visto, que é fácil também, né, e também ele chega, é o mesmo procedimento do adulto, ele chega no seu endereço, no envelopezinho bonitinho, super organizado, no prazo de 10 a 20 dias você recebe do seu filho na sua casa. Gente, e eu desejo para vocês, de coração, que vocês viajem muito, conheçam o mundo é muito amplo, muita cultura diferente, muitas coisas que vocês podem conhecer, né, muita gastronomia, né, muita coisa importante que a gente leva para toda a vida quando você faz uma viagem internacional. E eu falo para vocês, se mantenham organizados em documentos
E aproveitem, né? O Brasil é lindo, é maravilhoso, mas vale muito a pena vocês também viajarem para outros países. Isso depende de vocês terem documentos, ok, atualizados. E eu falo para vocês, peguem essas dicas desses vídeos, que são muito importantes aqui no meu canal. Recomende para seus amigos, para seus parentes. E qualquer dúvida vocês podem deixar, podem escreverem aqui nos comentários, que eu respondo para vocês. Sites que vocês podem fazer compras de hotéis, de localizações que sejam mais em contas, que sejam fáceis de acesso para vocês. Locais que vocês compram, locais de compras de farmácias, de hospitais em Orlando, em qualquer cidade que vocês quiserem. Eu faço o roteiro para vocês, né? Então, assim, se vocês precisarem, eu faço sim nos comentários, mando para vocês. Esse vídeo aqui é para vocês entenderem que eu vou fazer o próximo vídeo, como tirar visto americano. Só que antes do visto, gente, não adianta eu chegar aqui na tela para vocês e falar, vocês tiram visto assim, assim, o documento é isso. Se vocês não entendem que para vocês tirarem todos esses documentos, vocês têm que memorizarem, têm que fazer uma listinha de perguntas e respostas para poder vocês estarem preparados e não ficarem ansiosos, com medo de não serem aprovados. Isso foi o meu propósito nesse vídeo, de falar para vocês que que não tenham medo de fazer esse processo de tirar visto. Não tenham, que nem eu tinha. Por que vocês não tenham? Porque não é difícil, mas se atentem essas perguntas agora, porque eu coloquei as perguntas antes do passo a passo do visto, por essa questão de ser importante, de vocês saberem dos documentos, né, que precisam para poder vocês tirarem, e essas questões também de perguntas, que é importante, porque quando vocês se atentam a essas perguntas, vocês vão saber que essas perguntas têm que ser respondidas conforme está no formulário que vocês vão preencher no próximo vídeo. No próximo vídeo vai ter o passo a passo como tirar o passaporte, então se atentem, desculpem gente, tirar o visto. Se atentem que essas perguntas têm que estar igual, perfeito, o seu formulário de preenchimento. Esse formulário é o formulário que quando você for para a entrevista, eles vão abrir lá o seu formulário e vão te fazer as perguntas. Essas perguntas têm que estar em conformidade com o formulário. Porque é esse pulo do gato, né, como diz o ditado popular, que eles vão aprovar o seu visto. Se você não se atentar a essas perguntas que eu passei para vocês hoje, junto com o formulário, provavelmente vocês podem receber um não de aprovação. E é muito chocante para você fazer um processo desse, sair da sua cidade e para uma cidade que você vai ter um gasto total para poder você se deslocar com passagem, com tudo, e você receber um não. Então, assim, não passem por isso. Se atentem a esse vídeo. Em sequência, se inscrevam aqui, né? Ative o sino para poder vocês acompanharem os próximos vídeos, que eu vou falar o passo a passo de como você tirar o seu visto e ser aprovado. Porque não é só você tirar o visto, é você ser aprovado. Porque não é nada legal você receber um não. Depois que você teve todo um processo, né, de tempo para separar documento, tempo para preencher o formulário, né, dinheiro que você teve que fazer todo um planejamento financeiro para poder pagar essa taxa, pagar todas as custas de deslocamento. E chegar lá você recebeu um não. Então, esse vídeo aqui é específico para você se atentar. Você tem 100% de aprovação em seu visto. Se você se atentar a esse vídeo em sequência, o próximo, como tirar seu visto americano. Gente, você pode ser aprovado. Se atente a essas perguntas e coloque no formulário essas perguntas que você vai preencher o formulário e que você tem que responder igualmente está no formulário lá no dia da entrevista. Por que é muito importante, gente? Porque senão você não é aprovado. Simples assim, que nem eu tô frisando aqui para vocês.
se atentem, esse é o pulo do gato. As perguntas que vocês vão responder com a resposta que você vai preencher o formulário. Que eu vou preencher e vou deixar pronto para vocês, né? E vou mostrar para vocês em outro vídeo do visto, vou mostrar para vocês o visto, depois como chega para vocês a aprovação, né, no passaporte, bonitinho, perfeito, para poder você fazer sua viagem. E se atentem a todos os vídeos, porque eu vou fazer para vocês um roteiro de Orlando, dos melhores lugares de compras. Gente, eu amo ir para Orlando, para os parques. Todo mundo ama sair de manhã, na hora que abre, e só voltar a hora que fecha. Todo mundo ama. Eu amo, sou apaixonada. Só que eu falo para vocês que também tem lugares maravilhosos que vocês não precisam pagar. Uma viagem para Orlando não é tão barato. E também os parques pesa muito no orçamento. Então tem muitos lugares que vocês podem conhecer sem precisar, né, gastar tanto. E eu pude vários anos, né, e conhecer em etapas os parques. Vocês não precisam ir e conhecer tudo na mesma viagem, até porque é muito cansativo, é muito caro e a gente tem a vida toda para fazer esse roteiro, né? Então eu vou falar isso como vocês podem fazer ao longo da vida de vocês, né? E gastando razoavelmente, sem ter que se apertar, porque uma viagem, quando você faz, o gostoso da viagem, gente, não é vocês fazerem a viagem, gastar tudo que vocês têm, né? E voltar ainda ficar pagando meses, parcelas de voo, de hotéis, né? Então, o legal é você voltar saudável também de bolso. Você fazer suas compras, você se divertiu, mas você não tem conta para você pagar da sua viagem. Por quê? Porque você vai programar a próxima viagem. E se você volta com tudo, com contas em 12, com parques pagando em 12 vezes, com passagem, com hotéis parcelado, o que acontece? Vocês vão ficar, né, um ano ali penando até programar a próxima viagem. Que eu vou ensinar para vocês em outros vídeos também, que vocês podem comprar parques também, pacotes também. Gente, em Orlando tem várias opções de vocês comprarem parques também, com descontos maravilhosos, que eu vou passar para vocês os sites bem legais. Então, se atentem nesses vídeos aqui do meu canal, que tem muita coisa importante, sites que vocês podem comprar em promoções, sem precisar parcelar, né? Sem ficar com o saldo do cartão de crédito de vocês bloqueado em 12 vezes. E curtam essas viagens, né, os Estados Unidos, mas com tranquilidade, né? Porque a gente ficar devendo, isso não é tranquilidade. Então, assim, essa fica a minha dica para vocês de viagem. Se atentem esse vídeo aqui de como vocês se comportar, como vocês vão responder as perguntas de vocês no consulado, para poder vocês seguir o outro vídeo, o próximo vídeo, e vocês continuarem a se atentar o passo a passo de como vocês tirarem seu visto e curtir uma viagem maravilhosa para os Estados Unidos, para Miami, para Clearwater, várias cidades maravilhosas que tem, praias maravilhosas, e curtir a família de vocês. Lógico que vocês não viajem nesse momento, eu peço até que não viajem. O meu vídeo não é para incentivar vocês a aglomerarem, lógico, mas assim, lógico que vai ter uma hora que nós precisamos também, né, viajar, mas esse não é o momento da gente se colocar em risco, se colocar em aeroportos, se colocarem em aglomerações de parques, em aglomerações de aeroportos, não é momento. Esperem um pouco para poder fazer essas viagens maravilhosas, esse não é o momento. Mas quando for o momento de vocês, aproveitem esse momento de pandemia para poder vocês se organizarem em documentos. Essa organização, esse tempo, ajuda vocês a tirar documento, a tirar seu passaporte, a tirar seu visto e se programarem, né, para diminuir essa pandemia no mundo, passar esse momento, esse caos que estamos vivendo e curtir muito, 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 muito esses lugares maravilhosos que o mundo nos oferece. Assim como o Brasil também tem muitos lugares maravilhosos, né?
de uma natureza exuberante. Sabemos que o Brasil, ninguém tem o que reclamar, né, do que conhecer. Mas assim, muita gente opta para em férias ir para Orlando. Então, se é para ir para Orlando, vamos focar nos documentos. Esse é o foco do nosso vídeo, documentos. Mas como em todo vídeo eu sempre entro em algum assunto a mais, né, para falar para vocês dos próximos vídeos, é que minha ansiedade fica muito grande em fazer sobre o assunto seguinte. Mas é muito legal vocês organizar uma viagem. Eu amo organizar. Por isso que eu falo pra vocês, que eu sempre vou deixar no canal aqui pra vocês dicas de organizações, dicas de compras, dicas bem bacanas pra vocês, porque vale muito, muito a pena aproveitar essas questões de oportunidade, né, que a vida nos dá. Eu falo pra vocês que se atentem, né? Quem tem criança, eu tenho 2 crianças, então assim, eu fico focada em documentos. E agora eu fico focada em vacinas. Né? Então assim, eu falo pra vocês que mamães que amam também viajar, se atentem em manterem seus filhos bem atualizados de vacina, né? Das gripes, tudo que aparecer de vacina, né? Então assim, depois eu vou mostrar pra vocês, fazer um vídeo também pra vocês sobre essa questão de vacinas. Vou mostrar pra vocês como eu sou muito atualizada com vacinas. E como as mamães deveriam também se atentar e não deixar passar nenhuma vacina dos seus filhos. Porque é muito importante, né? Sabemos aí a importância agora da vacina Covid, então assim... E é bom a gente ter tudo isso em documento e se atentar para esses documentos dessas vacinas, elas não serem extraviadas. Sempre deixar em cópias, em pastas. Então assim, eu falo pra vocês que eu sou a louca da organização de documentos, porque eu sempre tenho isso em cópias em várias pastas. Eu tenho várias pastas de documentos, de cópias de documentos. Até de certidões de nascimentos eu tenho várias cópias. Porque sabemos que ao longo do tempo o documento vai amarelando, vai ficando velho. Então assim, eu deixo até na parte digital, como eu deixo também na parte também manuais, porque isso me ajuda na hora de fazer uma viagem. Então, gente, é isso. Eu vou falar pra vocês que me sigam aqui nesse canal, porque esse canal é para poder conversar com vocês, passarem conteúdos que vocês realmente gostem, que ajudem vocês e que vocês fiquem atentos a essas coisinhas básicas do dia a dia, porque a gente não se atenta. Eu sei porque eu era muito, muito assim, sem se atentar. Eu só vim aprender isso depois que eu fui precisando dessas coisas. Eu fui me atentando e sabendo que eu precisava ter isso tudo organizado. Então, assim... Organizações, para mim, hoje é tudo, né? Até eu vim me se atentar depois de filhos, porque quando você vai viajar, você fala, poxa, cadê a pasta de documentos? Eu preciso dessa pasta, porque essa pasta tem que ter seguro-saúde, seguro de vida, tem que ter até seguro de vida, tem que ter seguro-saúde, tem que ter tudo, 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 tudo. Receitas médicas, tudo, tudo, tudo recente. Gente, receita médicas, quando eu viajo, eu vou no médico, eu tudo que é receita, eu compro tudo que é receita, eu levo, porque caso eu precise. Então, assim, tudo faz parte de um processo de organização de viagem, né? E começa de documentos e vai muito, muito além, né? Que eu vou falar para vocês passo a passo. Mas esse passo a passo começou na questão do passaporte. Agora, nas perguntas principais de como você vai tirar seu visto, porque você vai focar nessas perguntas para responder o seu formulário do visto, para poder você não ter conflito na hora de você responder e você não ser aprovado. Por isso essa importância, por isso meu foco, né, de ficar aqui com vocês 1 hora falando, justamente para poder vocês focarem no pulo do gato, que é as perguntas do consulado com o preenchimento do formulário, para poder vocês se atentarem da importância e da minha preocupação em não pular as etapas, para poder vocês não começar do final e depois chegarem lá com documentos e não saber o que responder, né? Porque é isso que acontece, que muita gente não é aprovada por isso. Porque se atenta, entra na internet e se atenta ao seguinte:
o que precisa para tirar visto. Aí vai lá, preenche tal, agenda e vai. Aí chega lá, ele faz uma pergunta e na hora você não lembra como você preencheu o formulário. Aí já era. Aí você volta pro zero, porque você simplesmente não se atentou a esse vídeo que eu estou gravando aqui para vocês. Então, gente, se atente a esse vídeo que eu estou gravando para vocês e faça por etapa, né? Se atente a essas perguntas e respostas para poder gravar esse vídeo, gravar esse vídeo não, gente, desculpa, para poder vocês preencher o formulário e serem aprovados no visto de vocês. Eu desejo boa sorte para quem for tirar seu visto. Desejo boa sorte para quem pretende fazer uma mega viagem programada com sua família, né? E que seja de muito sucesso. E é isso, gente. Desejo boa sorte no seu primeiro visto, na sua primeira programação. E esperem o próximo vídeo que vai ser sobre como tirar seu visto, né? Ajudar vocês a esse momento importante, que é um momento importante, eu falo para vocês que foi e é muito importante para mim até hoje. E que vocês se inscrevam aqui no canal, ative o sino, deixe o like, porque o meu processo aqui é de colaborar para que vocês tenham conteúdo, né, de relevância para vocês, que vocês possam tirar algo que facilite a vida de vocês, né? Porque muitos vídeos para poder deixar você com mais dúvida, tem muitos. Deixar muitos comentários que deixam vocês mais inseguros, tem muitos. Mas o meu propósito aqui é que vocês tenham clareza do que vocês precisam, início, meio e fim, para vocês finalizar um processo que vocês precisam na vida de vocês. Esse é o meu propósito. Então, fiquem com Deus, né? Curtam aqui meu canal, se inscrevam e me acompanhem, que vocês só vai ter vídeos para poder ajudar vocês. E um grande beijo e até o próximo vídeo.